Boa tarde, pessoal. Meu nome é Paulo Coelho e hoje eu venho aqui não para falar de contradições. Hoje não, hoje eu venho esclarecer uma curiosidade, né, que geralmente os cristãos têm a respeito de nossa posição, né? Eles têm sempre essa pergunta, né, na cabeça deles, como nos tornamos ateus? E eu vou explicar aqui mais ou menos aqui, vou dar um resumo mais breve possível para não tomar muito tempo. O meu caso foi um pouco diferente, sabe? Porque na maioria dos casos, a grande maioria dos ateus, eles, eles já foram religiosos, né? Mas, porém, no meu caso foi diferente, né? Eu nunca participei de religião alguma, não pertencia a religião nenhuma. Naturalmente que quando você nasce num país como o nosso, Brasil, geralmente sua família é de alguma crença, né? E na grande maioria de uma crença cristã. Então minha família era toda católica. Minha mãe até hoje é do coral da igreja, né? Da igreja lá da minha terra, que eu sou natural de Esperança, na Paraíba, mas moro aqui na capital, em João Pessoa, já há bastante tempo. E eu acompanhava minha avó também, era muito católica, mas não era uma chatólica não, sabe? Minha avó era daquele tipo de pessoa que pegava o terço dela lá, ficava rezando lá. Ela tinha lá na casa eu fui criado com minha avó, só para esclarecer. E eu me lembro que tinha um oratório, né? Eu inclusive ainda tenho alguns santos desse oratório ali guardado, mas só para ter como lembrança, sabe? Dessa pessoa maravilhosa que foi minha avó e meu avô. Minha avó era devota, meu avô era deísta, mas jamais entraram em conflito. Ela respeitava o ponto dele, de não gostar de igreja, de religião, e ele também respeitava o lado dela de querer estar lá, né? E fizeram bodas de ouro e tudo. Nunca houve problema quanto a isso, não. Diferentemente de hoje, né? Que com a chegada do protestantismo, aí tá esse fanatismo todo e tá aí colocando, como o próprio Jesus na escritura fala, né? Que veio para colocar pai contra pai, aliás, pai contra filho, filho contra pai, irmão contra irmão, mulher contra esposo, esposo contra mulher. E na minha época eu cresci num ambiente que havia essa harmonia, sabe? Mas o que eu vejo hoje é que está se tornando como se fosse um fundamentalismo religioso, né? O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é que levava minha avó para a igreja, meu avô era doente, né? Ele, quando ficou velhinho, não podia mais andar devido a uma picada de uma cascavel. Ele era agrimensor e era um homem assim, valente, né? Na sua índole. E toda vez que ele estava medindo as terras lá e tal, pelos sertões aqui da Paraíba, ele se deparava com cobras venenosas. E o que é que ele fazia? Ele pegava essas cobras, de mão mesmo, e colocava numa caixa e mandava para o Instituto Butantan, ou seja, para extraírem o veneno para ajudar outras pessoas, né? Só que ele foi vítima de sua própria coragem, né? De se deparar ali com uma cascavel de mais de 3 metros de comprimento. E infelizmente ele foi picado e tal, sobreviveu, mas quando ficou velhinho ele veio a ficar paraplégico, né? Não andava, né? E não sei se tem a ver com o veneno da cascavel, alguns médicos falam que sim, porém não sei se tem a ver não. Enfim, aí fui criado com minha avó, né? Levava ela para a igreja, sabe? Mas eu era um moleque que sempre adorei a natureza.
Inclusive tem um ditado antigo, né? Que o costume antigo, que o povo pegava o umbigo das crianças e jogavam, cada um jogava num lugar que dizia que a criança ia ser aquilo, aquilo outro. E minha mãe disse que jogou numa fazenda, sabe? Que ela achava que eu ia ser fazendeiro. De fato eu adoro animais, adoro todo tipo de bicho. E aí, aos domingos, quando eu ia levar minha avó à igreja, né? Já aqui na capital, não mais lá no interior, aqui as coisas são mais difíceis, eu acompanhava ela, sabe? Mas aí eu, entre aspas, chantageava ela, porque a gente passava por uma feira livre, e vendia lá aqueles bonequinhos de plástico lá. E eu dizia, vovó, compra um animal pra mim hoje. E aí, nisso, eu juntei uma coleção de vários bichinhos de plástico, de animais, para acompanhá-la até a igreja. Mas eu ficava ali do lado de fora da missa e tal, escutando aquela coisa toda lá, e aquilo nunca me entrou na cabeça não, sabe? Eu nunca aceitei, nunca concordei com aquelas coisas lá que o padre falava lá e tal. Eu sempre colocava em questão. Por exemplo, o padre dizia que Jesus morreu, né, para nos salvar e tal. Aí eu indagava já, moleque, já, mas salvar de quê? Aí o pessoal religioso, né? Fica na tua, menino, tu não sabe o que tu tá falando não, sabe? São coisas de Deus, não se discute, né? Aquela ignorância, né? Pois é, aí o meu caso de me tornar ateu é atípico, né? Acho que tem poucos casos assim, né? E aí, quando eu ia pro colégio que tinha uma horinha vaga, eu corri pra biblioteca e eu ficava maravilhado ali com aqueles livros lá de mitologia grega, nórdica e tal. E cresci assim, sabe? Estudando as mitologias. E agora, após o advento da internet, né, ficou mais fácil você descobrir as coisas. E acabei me deparando com toda a verdade, né? Através de pesquisas próprias e através também de amigos, né? Que gravam aí, que estudam, vão lá, gravam seus vídeos e escancaram aí, dão a cara, né? Para ser perseguido, como eu fui perseguido muitas vezes, né? Eu tive agora há pouco 28 anos de casamento jogados fora, e uma parte disso tudo aí por culpa da religião, né? A família da minha ex-esposa é religiosa e me tinha como, por ser ateu, não sendo de bom grado para eles, se é que vocês me entendem, né? E aí, influência de família, sabe? Tudo isso. Pessoas que não têm a mente forte para resistir à tentação, né? Porque o sistema religioso, ele te promete, né? Promete milhões de coisas, né? E logo que você chega lá para participar desse troço aí, que já me chamaram até para ser pastor mesmo, já me chamaram e tal, me oferecendo mundos e fundos, né? Sua vida vai melhorar e tal, você vai ter isso, vai ter aquilo e tal. Só que eu não me dobro perante essas coisas. Eu não sei o que é, cara. Eu não sou afetado por esse tipo de promessa, esse tipo de coisa, porque eu acho pra mim criancice, sabe? No meu ponto de vista, eu acho assim, a crença em todos os deuses, né? Mas principalmente aqui no Brasil dessa cristã, e a gente vê agora essas coisas ridículas, né? Esses cultos ridículos aí da internet, pessoal comendo mato, bebendo gasolina, pastor cuspindo na boca do povo, coisas insanas, coisas que pra mim, nem no hospício se consegue admitir uma coisa dessa, sabe? É como eu falei pra vocês, minha avó era católica, ela tinha o oratório dela dentro de casa, não falava em religião, não falava em Deus toda hora, ela desejava o bem a todos. Inclusive, ela faleceu em 2010 e eu já era ateu e eu falava às vezes algumas coisas e ela dava apenas risada, sabe? E me dava um beijo na testa, sabe?
uma expressão verdadeira, né? de amor, independente do cristianismo. Ela sim era uma pessoa que, penso eu, sabe, que se fosse real essas crenças, ela seria uma santa, né? Entre aspas, que a gente sabe que é tudo mentira, né? Tudo criação. Mas ela tinha o ponto de vista dela e era uma pessoa maravilhosa. E dedico a senhora, vovó. Sei que não está me ouvindo. Eu sei que a senhora apenas voltou a ser o que era antes de ter existido, né? Mas falo para os meus amigos aqui, ateus, né? O quanto eu respeito e a amo. Eu espero que tenha esclarecido, pessoal, que jamais fui religioso e minha trajetória para me tornar ateu parece que foi a coisa mais natural do mundo, sabe? Eu nasci ateu e permaneci ateu. Não fui afetado pela religião. Acredito que deva ter outras pessoas como eu, né? Mas a grande maioria dos ateus vieram de religião. Mas é sempre uma vitória quando a gente se liberta de uma prisão, não é verdade? Então um abraço a todos, uma boa tarde a todos. E é isso aí. Forte abraço.